Ah, ok. Pingo fez um vídeo sobre antivilões que pegou 1 milhão de visualizações e geral começou a copiar o que ele falou. Mas tem um problema, antivilão não existe. E nesse Pra mim, anti-herói não existe, mas aí já é outro take, né? vídeo eu vou te provar isso. Primeiro precisamos entender o que são realmente esses termos narrativos. Herói, vilão, anti-herói e tudo mais. Esse é um assunto complexo, que mistura muita coisa, então eu vou dar uma mastigada aqui. Existem arquétipos narrativos que foram derivados dos arquétipos psicológicos de Jung. Isso é importante, pois a linha junguiana de Não é só de Jung não, mas deixa o cara, né? Vamos. Ele tá falando aqui na versão ocidental, simplificativa e tal, beleza, tudo bem. psiquiatria e psicologia influenciou Joseph Campbell, que por sua vez foi a base de todo o entendimento acadêmico moderno. Infelizmente, hoje eu já conheço que o que Joseph Campbell é ninguém, tá? Eu queria até mesmo ler mais pessoas que refutam Joseph Campbell, porque eu tinha, né, o Joseph como um grande representador de pesquisas pra mim. Depois eu vi uns caras falando mal e era tudo verdade. Tudo verdade, muito zoado mesmo. Algumas coisas que o Campbell escreveu, proselitou e tal. Então, Sei. eu quero até mesmo ter uma nova realização sobre o Campbell. Da escrita. Uma nova leitura. Por exemplo, temos grandes arquétipos narrativos, como o da sombra, do mentor, do guardião do limiar, e temos arquétipos psicológicos, como o rei, o rebelde, o amante. Tudo isso se mistura de várias formas, carregando simbolismos milenares. Mas além de tudo isso, temos as funções dentro de uma história. Protagonista, antagonista e também as conotações populares que carregam diversas preconcepções pelo nome. E é aqui que entramos em herói e vilão, que muitas vezes são confundidos com os termos que eu falei antes. Mano. Tíbia? Caramba, bicho. Um protagonista pode ou não ser um herói, assim como um antagonista pode ou não ser um vilão. Pensa comigo, dois amigos sempre treinaram juntos pra corrida, e agora eles estão nas Olimpíadas, mas só um pode ser o campeão. O antagonista da história é um amigo, mas ele não é um vilão. Também podemos pegar Death Note. Mas ele pode ser um vilão também. Se do nada ele mata cachorrinhos por prazer, ele joga entulho no Rio Tietê, assim, sabe? Do nada ele tá furando camisinha de pessoas aleatórias só pra causar. Esse cara, eu sei que pra alguns é herói, né? Eu sei que... Mas ele é um vilão. Ele pode se tornar um vilão mesmo com essa descrição básica, assim. Ele pode ser um cara vilanesco. Onde o protagonista, o Kira, é o vilão da obra. Isso mostra como tudo é mais complexo do que parece. E existem várias formas de se... O Eren Yeager, né, meu? O Eren Yeager, né, meu? Cara. Esse é herói, esse é herói. É herói? Não fala isso, não. O Eren é um ponto interessante nesse sentido, porque, assim... ele pode ser um anti-herói, porque ele é anti tanto a força que tá oprimindo ali, de certa forma, né, os Eldians, quanto os próprios Eldians, né? Porque o confronto final é a união desses dois lados, né? Então o Eren tá acima dos dois lados opostos. Tem uma discussão, né? Porque o Kira não tem isso. O Kira já é o vilão porque, justamente, ele mata e faz o que ele faz, e daí tem o L como contraponto. Por um início, né? Depois nem é o L, né? Mas, assim, de certa forma, o que vem depois também é um conjunto, né? Da força que operava contra o Oh, Kira. meu Deus dos céus, meu Deus dos céus. O que foi? Pode. Dá pra citar a gata? Você achou fofo, achou que tu falou fofo, tá falando... Não, a gata, cara. Eu só escutei de organizar informação, tanto no meio casual quanto no acadêmico. No mundo casual, no dia a dia, o que importa mais é passar a informação em uma conversa informal. Então, use a palavra que você quiser para fazer isso. Mas quando esses termos começam a invadir o espaço de definições formais e complexas, aí é bom lembrarmos o que é o quê. E é exatamente... Eu sou fofa! Caraca, cara, desenterra, hein? O que está acontecendo com o termo anti-vilão. Por isso, precisamos nos aprofundar nos dois conceitos principais para entendermos tudo isso: o de herói e o de vilão. Vou fazer uma brincadeirinha aqui. Olha só a página da Wikipédia sobre o herói. Vemos Aquiles representado em um jarro ancestral, Joana d'Arc, a construção mitológica desse arquétipo social, o impacto cultural, o que eles significam, as diferentes culturas, suas semelhanças universais. Enfim, é algo quase que intrínseco à organização social humana. Aquela pessoa que se levanta e escolhe abandonar o conforto para obter a elevação de si mesmo, que pode ser representado em vencer um monstro, derrubar um governo tirânico, obter glória...
não é si mesmo. Não é. Nunca. Jamais. Individualismo não é um arquétipo heróico. Sempre em nome da nobreza. Sempre em nome da pureza. Sempre em nome do bem. E não de uma individualidade. Tá? Então, tipo, o altivo da pessoa se sair da zona de conforto, beleza e tal. Corretíssimo. Mas que é sempre em nome de algo muito maior do que a carne limita o herói. Glória e imortalidade. Independente do objetivo externo, ele só é alcançado com êxito ou realmente aproveitado quando há essa evolução interna também. E essa é a página do vilão. Temos um cara de bigode, a origem da palavra... Assim, eu não vou cuspir, né, escarrar no nosso querido narrador aqui. Mas, pô, narrador, você é um cara gigantesco já no YouTube. Você não deveria estar usando a definição de Wikipedia. Bora comprar dicionário dos símbolos aí, beijão. Vamos estudar os próprios reitores etimológicos das coisas assim, tá ligado? Holanda, o Marquês de Holanda, você também tem aquele grego desgracento, que agora eu esqueci o nome do grego. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer aqui é justamente de não ficar nisso, né? Não ficar na Wikipediazinha e tal. Eu acho meio zoado. Use citações acadêmicas. Se você não quer tanto... Aí que vem a minha crítica aqui. Eu não estou mijando no cara. Desculpem isso. Não estou falando assim, seja melhor, melhore. Não. Enquanto nós entramos em discussões acadêmicas e complexas, formais, aí fica complicado. Como a gente vê aqui no Wikipedia, pô. Então, peraí, se você está dizendo que se fica complicado quando você adentra regiões acadêmicas e complexas, use-as. Pare e demonstre-as. Mostre, vá lá e coloque. De acordo com esse etimólogo, é isso. De acordo com esse filólogo, é isso. De acordo com essa crença, é isso. Que seria muito mais rico já dado ao comentário de que você está fazendo por complexidades. Entendeu? E a evolução do termo na mídia pop. Percebe a diferença de profundidade? Claro. Oi? Da palavra e a evolução do termo na mídia pop. Percebe a diferença de profundidade? Claro que existem vilões profundos e bem escritos, mas essas coisas vêm derivadas dos elementos que já citamos aqui, e não da categoria vilão em si. Vilão é um utensílio prático para ser usado em uma história, Herói também. principalmente no meio pop, pois não chega perto do que é um herói, que é um símbolo transcendental. O herói mas também é um veículo prático. O transcender também é. E exatamente por ser tão profundo que ele permite coisas como o anti-herói existir. Inclusive, acho que é um bom momento para falarmos sobre ele. Mas antes, que pra mim já é copium, não existe e tal. Beleza. Precisamos de fato compreender o herói clássico. O herói clássico é uma figura inalcançável. São os Hércules da ficção e da história. Independente de serem Porque Hércules não é da ficção, né? Mas, enfim, baseados em pessoas reais ou não, o herói clássico vai além do real e se torna um ideal. Ele é o que nos inspira a evoluir, ao mostrar que existe como se tornar alguém melhor do que você é hoje. São ideais use exemplos acadêmicos. inatingíveis, mas que te dão um caminho para tentar chegar até neles, o levando a um processo de auto-melhoria constante. Esses personagens muitas vezes Aí é que tá, eu não acho correto esse pensamento de chegar até eles, como se o imagético de um herói seja o pináculo de si próprio. Eu entendo, né? Todo mundo tem aqui, não, eu quero chegar no nível desse cara aqui, aí bota o post do Ronaldo Fenômeno, né? Óbvio que inúmeros jogadores se tornaram incríveis porque botaram uma fotinha do próprio Ibrahimovic, né? Ibrahimovic sempre dizia que R9 era o cara. Beleza, eu entendo isso, né? Que o pináculo da imagética seria o cara, mas não é o caso. Acho que deveria sempre comentar que isso é um canalizador. Eles são canalizadores do ideal, e não eles em si. Não individualizar é extremamente importante. Extremamente importante. O próprio Gilgamesh, o Gilgamesh que é uma história sobre um cara ser Ultimate Shed e ele descobrir que a vida não é só ele mesmo.
Eles carregam diversas qualidades ideais: coragem, moral forte, senso de justiça, são abençoados, fortes, escolhidos, honrados. Isso não significa que eles não possam ter vidas tristes, passados traumáticos e lapsos de julgamento, mas sim que eles vão transcender tudo isso da forma correta no final. Só que algumas pessoas acabam se intimidando por essa figura talvez perfeita, ao invés de se inspirarem. Ele está muito distante, eu nunca vou conseguir alcançar, por isso não vale a pena nem tentar. Isso é algo bem comum na real. Não vou começar a malhar, ou desenhar, ou estudar, porque já passou da hora, não vou conseguir. Às vezes a sensação de distância, quantidade e esforço podem nos afastar de algo. Ele conseguiu, mas era o escolhido, ou tinha dinheiro, ou tinha talento. E é exatamente para esse tipo de mentalidade que existe o anti-herói. Esse foi um termo severamente destruído pela mídia pop, e posteriormente replicado na era da internet. O anti-herói não é o Wolverine ou o Punisher. O anti-herói é o Peter Parker. Chegamos, né? Chegamos. A desconstrução do herói clássico. O Homem-Aranha. Inclusive eu falo disso no meu vídeo analisando o Aranha-Verso, vou deixar aí o link na descrição. O anti-herói, por definição, é aquele que não possui as qualidades de um herói. Acabou que a discussão e... Pronto, então você tá errado, né? Porque o Peter Parker, ele tem algo que um herói tem, que é o coração. Bah. Né? Pode só terminar força assim. também, né? O herói nasce de qualquer um, né? E assim, sem de novo, desmerecer o nosso querido Narras. O budismo, ele diz que todo mundo tem um Buda interior, né? Então, assim, todo mundo pode se tornar Buda, todo mundo pode se tornar herói a qualquer momento. Se derivativo dos gregos é dizer que ele é o escolhido, nenhum escolhido é escolhido de fato, ponto. Todos são escolhidos. O caminho do destino que os guia, ele é perpetrado pelas suas escolhas. O estoicismo é isso, tá ligado? Não é como se fosse aquele cara e acabou, né? Então o Peter, ele é mais um exemplo do heroísmo, não um anti-heroísmo. Vamos ver aqui, cara. Inclusive eu falo disso no meu vídeo analisando o Aranha-Verso, vou deixar aí o link na descrição. O anti-herói, por definição, é aquele que não... O ciclista, né, Cara, o ciclista de One Punch Man, ele é muito mais herói do que qualquer um que tá na frente dele. Exato, o Mario Rider. Possui as qualidades de um herói. Acabou que a discussão e criação deles se voltou pra parte deles não terem moralidade e de fazerem a coisa certa do jeito errado, esse tipo de coisa. Sim, exatamente. O anti-herói virou essa imagem do justiceiro, né, Punisher e tal. Mas... Princípio. fazer um grande desserviço para a humanidade. O anti-herói é você e eu, e nas histórias antigas o fazendeiro, hoje em dia talvez um assalariado qualquer em um emprego que odeia. É a figura da pessoa normal, sem poderes, sem uma coragem excepcional, não é um líder, não foi o escolhido, mas mesmo assim precisa atravessar a jornada heróica. Aí já cai um pouco, né? Larpou. Peter Parker tem 1 bilhão de habilidades. Larpando aí. Mas enfim, eu sei que ele tem um pingo de razão nesse comentário sobre o oposto de um herói. Por quê? Porque vilão é derivativo de vila. Pessoas que viviam em vilas eram vilões. E se tornou apegada ao termo vilão um aprachate qualquer, né? Um afegão médio. Ele é o não-herói. Ele está contrapondo o herói. É um vilão. Sim, isso nasce dessas águas. Mas eu já mencionei anteriormente. O Peter tem aquilo que o herói mais precisa, que é a coragem, que é o amor, que é o coração. Paixão. E essa paixão, ela não vai vir por status. Ela vem de vocação. E assim, eu não gosto muito da série de Homem-Aranha, vocês sabem disso, mas umas coisas assim estão entremeadas da razão, né? E isso com certeza está lá. Não foi o dinheiro que o fez chegar onde ele chegou, não foi as suas próprias habilidades hiper malucas que fez o que chegar onde ele chegou, foi a determinação dele. Como de todos os heróis que estão ao longo da história grega, história mesopotâmica, história egípcia.
Vamos aprofundar rapidinho no Peter Parker. Nerd meio desengonçado, sofre bullying, recebe poderes sem querer que atrapalham sua vida, impedem relacionamentos, destroem sua rotina e acabam resultando na morte do seu tio. Como falei, é o fazendeiro, ou filho do fazendeiro em uma história medieval. Mesmo Tudo isso, e ele ainda se mantém vívido para combater o mal. Por quê? Porque ele tem o que um herói... com o mundo sendo seu inimigo, eles precisam fazer algo, superar seus limites. Isso tem até em Zaratustra, né? Comentando sobre o mundo há de persuadir você, né? O mundo foi feito para te persuadir, mas você, enquanto herói vivo, já que você foi o escolhido entre todos aqueles que estavam a semear uma vida na concepção familiar de seu pai e sua mãe, você há de corresponder a esse heroísmo ato de viver. Que o mundo há de sempre tentar te derrotar, mas o coração sempre há de pulsar. É uma coisa assim que ele fala. Demonstrar características que sempre tiveram dentro deles mesmos, ou forjar elas Esse no é um calor da semi-anti-herói. Oh my god! Essa um questão de ser soft anti-herói, semideus, né? Essa coisa de ser semideus e tal. É que a gente tem que entender que na sociedade grega ela também era um pouco segregatista, né? Por inúmeros motivos. A própria democracia grega ela era feita só pra quem era dali e acabou, né? Não era democracia como a gente vê hoje. Se é que a gente vê democracia hoje, né? Abafa. A questão é que eles são semideuses e tal, mas muitas histórias de fato, no caso, que o cara nasceu pra ser semideus e assim ele tem que compor a postura de um semideus. Mas o termo que melhor se ilustra é nobreza, né? Nós sabemos que existe a materialidade da nobreza, que são pessoas nobres que são ricas, de castas altas, blá blá blá. Mas a gente sabe muito bem que nobreza não é isso. Atos de nobreza, ser nobre, não está limitado apenas ao seu sangue. Todo mundo sabe disso, né? Você ter atitudes nobres não vai ser denotada por etiquetas de status. Claro que não, né? Todo mundo sabe disso. E é assim que se fomenta heroísmo. O heroísmo não vai ser necessariamente advindo de uma parte exclusiva do destino. Claro que não. Poxa, bicho, quem diria que um time bilionário, São Paulo Futebol Clube, seria salvo pelo jogador Wellington Rato? O cara que estava no Caldense, no Atlético Goianiense, vivendo nada. O futebol dele era prateleira C, D, do Brasil. Foi pro São Paulo, salvou o time. E aí, pô? Onde que veio esse herói, meu amigo? Esse herói veio de Barra Funda, de Cubatão, sei lá de onde o Wellington Rato nasceu, cara. É o ser humano normal, que precisa superar desafios colossais e que no processo evolui. E pra que isso serve? Enquanto o herói clássico é o ideal inalcançável, um símbolo que todos devem se esforçar para tentar ser, o De novo. Sim, tem a imagética de ideal e tal, mas ali tudo está tremeado a desenvolvimento do destino, de suas conquistas, blá blá blá. herói clássico, ou herói improvável, é um lembrete de que qualquer um pode dar um passo adiante e tornar o mundo à nossa volta um lugar melhor. Cara, isso aqui é um copium. Isso aqui é um copium que sinceramente, o anti-herói é o que todas as histórias de heroísmo falavam. Serve. Enquanto o herói clássico é o ideal inalcançável, um símbolo que todos devem se esforçar para tentar ser, Cara, então, o estoicismo fala justamente sobre isso. Quando você faz o bem pelo bem, e não porque você precisa de regalias, não, você faz bem porque te tratam bem, não, eu faço bem por isso seu bem. Todo o estoicismo, ele coaduna, ele converge pro assunto predecessor à própria existência, que é o bem, que é a razão, que é aquilo que está acima de nós. Enquanto carne, a materialização de vida não vai ser atingida, porque eles são seres ideais. E que isso de forma alguma vai impedir de você tentar alcançar. Porque você vai ser o herói dessa materialidade em vida. Dessa forma geométrica. Blá blá blá. E mesmo todas as histórias, as clássicas, né, vão estar de acordo com isso, cara. E ele tá dizendo que o anti-herói é a história de... Não, aí eu posso estar louco, não é possível. O anti-herói clássico ou o herói... Porque, tipo, na hora que ele estava construindo o ponto da Wikipédia ali, né, ele trouxe como um exemplo Hércules, né? Pra quem não sabe, a história dos 12 trabalhos começou com Hércules matando a própria família, né? Porque ele tava bêbado. Então, tipo assim, o ideal de herói inalcançável é um cara bêbado que
deixou de ser bêbado, melhorou de vida. Tipo, tudo bem que naquela época tinha, porra, os gregos tinham a ideia de destino e tal, então talvez nem existisse, né, essa ideia de superação, mas, tipo assim, é Mas um cara tinha. que... Então, é um cara que viveu uma vida condenável e se tornou um herói, né? Tipo, é bem, na real, tipo, falando que todo mundo conseguiria, né, se tornar um herói. Acho que é um exemplo falho segundo esse ponto que ele trouxe agora. Ele estava enfeitiçado, gente. O Hércules fez isso enfeitiçado, mas mesmo assim não impede o caso de parricídio, né? Ele Tinha não, ele um não fez histórico uma de... atitude. Ele não tomou as rédeas de uma atitude nobre. Ele teve que corrigir uma desnobreza que ele, infelizmente, fez. Que era de enfeitiçamento. Atormentado pela mulher de Zeus, né? Que ele era o filho Independente bastardo. do feitiço, quem fez foi ele, né? Tá ligado? Então, tipo, essa é a história. Evolui. E para que isso serve? Enquanto o herói clássico é o ideal inalcançável, um símbolo que todos devem se esforçar para tentar ser, o anti-herói clássico, ou o herói improvável, é um lembrete de que qualquer um pode dar um passo adiante e tornar o mundo à nossa volta um lugar melhor. Eu discordo das definições aqui perpetradas pelo narrador. Ponto. Lembrete que já temos o que é preciso para começar a nossa jornada. Ao invés de inspirar pelo exemplo do que podemos nos tornar, ele inspira pelo exemplo de pessoas que vieram de situações piores que a nossa. E sinceramente, se dali pra frente ele for também antagonizar esse posicionamento de que se o herói é o ideal, o anti-herói é o real, o anti-vilão existe, que é um semideus corrupto. Ora, se o vilão é justamente um cara que veio da vila, o anti-vilão é um cara que não veio da vila, que veio de cima. E aí? Não é esse o ponto? E mesmo assim conseguiram não só seu objetivo, mas também a evolução interna. Percebe como é uma mensagem poderosa e profunda? Ok, também temos o anti-herói malvadão, mas só achar que existe esse tipo é complicado, não é? As pessoas tentam reduzir as coisas nas suas formas mais mundanas possíveis, como falar que anti-heróis e vilões são formados pela tríade negra. Ai, Os anti-heróis possuem uma combinação de maquiavelismo, narcisismo e psicopatia, olha só como eu sou dark. Mas isso é resultado da simplificação nociva das coisas. Então não se deixe enganar por isso. Use esses elementos como ferramentas para te auxiliar, eles de fato ajudam. Mas não os use como guia para percorrer o caminho, entende? E eu acho que o narrador ele tá justamente passando uma informação do Joseph Campbell, tá? Eu queria muito que ele tivesse usado alguma citação do Campbell. Porque aí seria justamente o ponto que eu estaria discordando, que né, hoje em dia eu discordo bastante do Campbell. Eu lembro dele ter falado isso do Campbell. Agora vamos para o infame o Campbell, anti-vilão. Só que eu te pergunto, que características profundas um vilão tem para termos o anti-vilão? Se quiser, escreve aí nos comentários o que você acha que vai ser a resposta. Aproveita para dar like no vídeo e se inscrever no canal, pô. Aqui eu uso animes, mangás, jogos e de vez em quando filmes, para nos aprofundarmos nesses elementos mais interessantes da narrativa e entender como ela de fato funciona. E a resposta para a pergunta anterior é... nenhuma. O termo vilão não tem características profundas para dar luz ao anti-vilão. Então, vamos lá. Tem sim. O termo vilão começou como uma forma de chamar pessoas que não tinham elegância na Idade Média, significando basicamente aquele que veio ou que trabalha da terra, ou seja, sujo, sabe? Mas ele foi evoluindo e virou um termo guarda-chuva para pessoas que fazem coisas ruins com os outros. E é isso. Como falei, você vai encontrar vilões profundos e complexos, mas o termo vilão é muito mais uma forma de categorizar a visão do público sobre alguém do que um elemento narrativo. Entenda, vilão não é só isso. Não é só essa característica. No universo grego mesmo pode ser comentado de uma maneira anacrônica, aqui vocês vão entender, sobre vilania. Enquanto os gregos estavam a resolver a sociedade pelas suas próprias políticas diplomáticas do Olimpo, a corrupção vinha na descida para a Ágora, ou a descida para esse submundo aqui chamado Terra, e a interação entre nós e deuses. Prometeus ficou para sempre, né, ad eternum, preso numa pedra, tendo seu fígado estourado por um abutre, por justamente ter dado fogo para os seres humanos. Tem interferido nessa sociedade inferior, vamos dizer assim, que não tem a ilimitação que eles têm. Tipo, nós
nos enquadros dos ensejos do Olimpo, somos seres inferiores. E aí aquela questão do vilão, ele é tratado dessa forma por justamente estar em desacordo com a sociedade. Tudo que é de ato nobre, tudo que é de diligência, tudo que é idílico, não vai ser perpetrado por uma abastardez que seria se misturar com vilania, com seres vilões, com pessoas de vila. Entende? Era mais ou menos assim. Vocês têm inúmeras histórias, o próprio Devil May Cry, né? Mistura de anjo e demônio, Devil May Cry. A mistura, o abastardo, ele sempre é visto como um coitado. E de que o destino é incerto para ele. Por isso que é tão interessante acompanhá-lo. Mas, por justamente assim se dito, de que o bem, ele teve uma misturinha, né? Ele não tá puro. O bem, ele tá nesse entremeado. O vilão, ele é a própria aceitação da deturpação. É enquanto vila, aceitar que é isso mesmo. Eu estou aqui para ferir a imagem beática do bem. Não tem mais isso. O bem puro lá não tem aqui não. E eu vou fazer questão. Aí que nasce a questão do vilão, que é aquele que preza pela não beatificação, né? Pelo não 100%. É isso, basicamente. Enquanto você tem a corruptela da região... Eu estou falando aqui por questões mediterrâneas, né? Mas o próprio Japão também tem uma posição muito parecida sobre essa perspectiva. De que você tem o altivo, e esse altivo, ele quando tem contato com os seres mundanos, ele quebra o sistema e tem que voltar para o ativo, né? O altivo é sempre a resposta correta e tal. Então, enfim, o universo do vilão é isso. E coisas que não são perfeitas, elas vão ser deterioradas por vilões. Olha, como é que a gente vai fazer uma coisa linda, maravilhosa, que todo mundo é bem aqui? Não, vamos fazer o mal. Fazer o mal. Matar de maneira escrota. Ser rude. Nasceu esse contraponto ao austero, ao perfeito, justamente essa forma ruim de se viver a vida, né? Que é individualista, blá blá blá. Para as pessoas que acreditam no antivilão, sua definição acaba sendo algo como um personagem que tem um bom motivo ou faz coisas boas, mas que tem um objetivo ruim. E para fazer essa definição funcionar, eles precisam destruir a definição de um anti-herói, a reduzindo para uma pessoa que tem motivos ruins ou faz coisas ruins, mas tem um objetivo bom. Percebe como isso joga fora toda a profundidade que conversamos anteriormente? Esse é basicamente o exemplo que o Tale Foundry, canal gringo que popularizou essa bagunça toda, dá como exemplo. E foi o que todos no Brasil começaram a copiar, principalmente falando de um dos vilões mais pseudo-intelectuais que existem na ficção pop hoje em dia, Thanos. Que as pessoas pensam que é um bom vilão, mas se refletissem um pouquinho mais sobre, veriam como é muito simplório. Fora que ele é um vilão clássico, não tem nada... Discordo. Acho o Thanos extremamente... efetivo. Objetivo. Competente. Acho ele bem competente. Ai, nossa, meu. Putz, ele queria malthusianismo? Malthusianismo não funciona. Cala a boca, cara. É sério. Essa é a grande crítica que eu vejo. A grande crítica que eu vejo ao Thanos é que, nossa, cara, mas ele é malthusiano. Malthusianismo tá errado. Quantas zilhões de pessoas fazem coisas erradas sem saber que elas são erradas, cara? É sério que esse é o ponto aqui. Não, vamos fazer um cálculo matemático aqui pra afirmar. Não é possível. Não é isso. Eu não sei o que é que o narrador acha do Thanos. Tá. Mas, se for na perspectiva dele ser malthusiano e acabou, eu acho patético. Nossa, ele é malthusiano, nossa. Por favor. O Thanos, justamente, né? Ele seria um personagem mitológico, assim. Tem que fazer uma ação acima de qualquer moral, né? É só uma... Tipo assim, ele é um titã que é basicamente um semideus. Então ele tem uma mentalidade que não tange, né, a moralidade humana. Só que as pessoas querem ver nesse ponto, né? Que seria o tal do anti-herói, do anti-vilão. Porque ele, como você mesmo mencionou, ele não vem da vila, ele vem do altivo, ele é um semideus. No momento aqui, né, no contexto. Ele seria um anti-vilão. Tudo que o narrador tá falando, ele seria um anti-vilão. Eu tô louco? É justamente assim, não, o anti-herói é aquele que vem da vila. E o anti-vilão não existe. Por quê? Por quê? Porque não é um ideal a ser seguido. Mas não é ideal a ser seguido, cara. Tem gente que... O que o Thanos fez, muita gente bate palma, viu?
nada de antivilão. O personagem tem seu objetivo da trama como exterminar metade do universo, e seu motivo para isso é para impedir que a superpopulação destrua tudo. Mas esse motivo não é nobre na verdade. Thanos tinha uma síndrome de profeta do apocalipse. Se aconteceu em minha sociedade, acontecerá com o resto. Ele é egocêntrico. Sim. Ele viu que isso aconteceu com a minha sociedade, não quero que aconteça com o resto. Se acha moralmente superior, acha que tem direito de tirar vidas para cumprir a visão dele, se bota num pedestal. Seu verdadeiro Sim, ele acha que aquilo ali é o correto. objetivo ali não é essa baboseira toda, é satisfazer o próprio drama. Saber que está certo, destruir o universo para tentar impedir o que aconteceu em sua sociedade. Mas Maneiro, né? Sim, e aí? Maneiro. E aí? Legal. Legal, mano. sem perceber, replicar exatamente o que aconteceu e o que ele diz não querer que aconteça. Eu não Exatamente. entendi se ele tá partindo de um ponto que, tipo assim, as pessoas acham que é um bom vilão, logo ele tá certo, que as pessoas acham que é um bom vilão porque ele é um bom vilão, né? Ele Um faz bom a vilania. É um vilão que ele tem uma justificativa real, né? Não é uma justificativa egocêntrica. Eu detesto quando fazem isso. Nossa, o Kaido é um péssimo personagem, né? Quando teve todo o negócio do Kaido. O Kaido é um personagem terrível. Sim, o Kaido é de fato um cara horrível. Mas esse é o texto que envolve o personagem, né? O intertexto do personagem está totalmente voltado a ele ser uma pessoa horrível. Existem personagens que são mal feitos por eles serem exatamente só isso, né? Ed, eu vou matar porque eu mato. É só o que tem. Mas quando é bem escrito, a gente tem que dobrar as atenções, né, cara? Tentar impedir o que porque aconteceu em sua A sociedade. ideia de você buscar moralidade no vilão, assim, como se... beleza, ele tem pontos interessantes. Porque, né, tem vilões que realmente, assim, a construção vai nesse lado. Mas ele não ter também, sabe, faz a narrativa ter um valor. Exato. Tipo assim, Não quer dizer que é falho por não ter, né? exato. A descrição do justamente- narrador aqui é ótima pra o Thanos. E justamente conceitos de personagens, eles podem não tanger nada, assim, da realidade. E tudo bem, sabe? A mitologia também, ela tá acima de qualquer moralidade, de qualquer conceito humano. Então, se você quer reproduzir um personagem como Thanos, que é de uma raça basicamente mais forte do universo, ou uma coisa parecida, que tem contato com tudo, né? E consegue viajar pelo universo e tem uma relação muito mais cósmica com tudo. Então, por que não demonstrar isso da forma como ele enxerga o universo, né? Como ele enxerga o que ele acha certo ou errado. Nesse ponto, eu acho bem mais interessante. Eu não sei quem estão falando de AM. A Amy é injustificável, e mesmo assim conseguindo entender o ódio dele. A AM é A quem, Amy. gente? AM. I have É. no mouth, but I must scream. Oh my god. Mas sem perceber. Pior que é, Amazonas. né? Pode, a inteligência artificial. né? É O verdade. computador, né? É verdade, é verdade. Replicar exatamente o que aconteceu e o que ele diz não querer que aconteça. Salvar as galáxias é só uma ilusão que faz o personagem parecer mais bacana, vamos dizer assim. Afinal, se ele realmente quisesse salvar o universo, já que agora ele literalmente controla todos os aspectos da realidade e da existência, por que ele não criou recursos para manter a expansão do universo saudável? Esses malthusianismos da vida, ou seja, previsões de que a população irá Tá vendo? crescer e se destruir por não ter recursos, é algo altamente conectado com eugenia. E sem Nossa, que Nossa, errado. um vilão. Um vilão. Que é esse, cara? Nossa, que errado. É Um tipo- vilão é fazendo tipo isso, aquele- coisa aquele- feia, né, cara? Aquele tweet clássico, né? Nossa, descobri que o Pennywise é homofóbico. Cancelem o Pennywise. Cancelem o Pennywise, guys. Não, mas. Porra, ele, em tese, o ponto do personagem é que ele se acha superior a todo mundo. Ai, por que ele não tá dobra os fazendo as recursos, escolhas. então, né? Porque você sabe, ele é egoísta, cara. Você acabou de responder. Assim, vou ser justo, porque ele deve ver esse corte, né? A gente entendeu que as pessoas enxergam o Thanos como uma resposta, né? A uma solução, a um problema que existe de fato. E então, tipo assim, não é que o Thanos ele tem essa solução. Ele só tem um plano maluco que ele achou que a resposta é essa Que e ele não ele quer acha que é buscar essa e outras acabou. alternativas. Exatamente. É. E tem um vilão, seguidores. E tem seguidores. um clássico, Exato, né? não tem É uma nada de coisa antivilão. cultista. O personagem tem seu objetivo da trama como Eu voltei aqui só pra gente ter a condensação de fato, assim, do acontecimento do Thanos. exterminar metade do universo, e seu motivo para isso é para impedir que a superpopulação destrua tudo. Mas esse motivo não é nobre na verdade. Thanos tinha uma síndrome de profeta do apocalipse. Se aconteceu em minha sociedade, acontecerá com o resto. Ele é egocêntrico, se acha moralmente superior, acha que tem direito de tirar vidas para cumprir a visão dele, se bota num pedestal.
Seu verdadeiro objetivo ali não é essa baboseira toda, é satisfazer o próprio drama. Saber que está certo, destruir o universo para tentar impedir o que aconteceu em sua sociedade. Mas sem perceber, replicar exatamente o que aconteceu e o que ele diz não querer que aconteça. Ponto. Salvar as galáxias é só uma ilusão que faz o personagem parecer mais bacana, vamos dizer assim. Afinal, Ou seja, ele é egocêntrico. se ele realmente quisesse salvar o universo, já que agora ele literalmente controla todos os aspectos da realidade e da existência, por que ele não criou recursos para manter a expansão do universo saudável? Esses malthusianismos da vida, ou seja, previsões de que a população irá crescer e se destruir por não ter recursos, é algo altamente conectado com eugenia. E sem Aí a gente pausou aqui, né? Nossa, um vilão eugênico, que absurdo. Mas vamos lá. Mas o ponto do Narras não é isso ser certo ou errado, mas sim como isso mostra que ele não seria um tal anti-vilão. Por quê? Porque o anti-vilão, ele não está certo. Qual o ponto de não vilão? Sendo que ele comentou sempre de o anti-herói ser alguma coisa da vila. sempre falha na sua previsão, desde a original até as propostas absurdas que vemos hoje em dia. Aqui não só Ah, Marcos Mion. comida, mas sim da relação do humano com o próprio planeta. E elas sempre falham, de acordo com os estudos, pois são incapazes de prever a evolução da Pronto, você refutou. Você refutou o Thanos, e aí? tecnologia, que permite aumentar a produção com menos recursos, permite reduzir o nosso impacto com novas técnicas e por aí vai. Thanos não era um cara burro, muito pelo contrário. Então, a ideia de gerar recursos com as joias, ou as usar para desenvolver métodos para manter um crescimento saudável, deveriam ser as primeiras coisas que ele deveria pensar. Cara, Então, aí cara, já é uma parada de que o Thanos não existe, né? Ele é um personagem, então toda a discussão que está envolvendo a personagem é de acordo com aquilo que está sendo perpetrado por ela. E você substanciar de que não, ele é um cara inteligente. Logo ele pensaria isso. Caramba, o que tem de gente hiper inteligente que faz coisa idiota, tá ligado? Como objetivo falar que isso não é verossímil é tolice, porque o que tem de gente inteligente que faz burrada, cara. E o que tem de gente burra que faz coisa inteligente? Não é assim que funciona. Não, ele deveria ter pensado nisso, né? No momento que ele assumiu, ele deveria ter pensado nisso. Nossa, o Mao Tse Tung também deveria ter pensado que não deveria matar andorinha. Ó, estamos com pragas de andorinha aqui, viu, gente? Temos que assassiná-las. Ele teve uma crise de gafanhoto absurda. Opa, erramos. O cara é inteligente, Mao Tse Tung era inteligente. cara, eu acho engraçado que a gente caiu de novo no ponto do Hércules, né? Porque o personagem do Thanos nasceu com o problema central dele sendo de autossabotagem, né? Tipo, nos quadrinhos e até no próprio filme. O ponto dele é que ele quer, tipo, transcender isso, né? Que o único, ele é tão poderoso, né? Tão nobre que o único empecilho que ele tem de concluir os planos dele é ele mesmo. E Ele ele mesmo. quer, tipo, concluir isso, né? Quer resolver isso de uma maneira artificial, né? Com as joias, Ele com tá tão qualquer tipo de poder que bitolado. ele arranja. Ele tá tão bitolado que naquela joia que ele tem que sacrificar uma coisa que ele ama, ele realmente sacrifica e deixa por isso. Quando ele tem todo o poder do universo. E ele deixa por isso. Ele vê como sacrifício acima de tudo. E não como realização. Exatamente. Tipo assim, é meio que o ponto do Hércules também, né? Isso não nem se encaixa no que você tá falando. Porque, tipo, o ponto dele de anti-vilão, né? É que destrói. Tipo, o anti-vilão não é uma crença tão válida porque destrói a conclusão que ele tirou de anti-herói. Que já é algo que tu falou aí que tu não acredita também, né? Então. Então. É porque assim, o Thanos, ele não quer ser a pessoa que vai manter, né? Vai ser o monitor do universo. Ele quer passar uma mensagem. Então, se ele eliminou metade do universo, então ele quer que a outra metade entenda a filosofia dele e siga a risca, né? E daí, Tanto em que ele tese, tá de o universo roupão, vai se pegar né? melhor. Ele não tá como o herói. Ele não tá como o imperador da sociedade, né? Ele tá
de roupão, colhendo fruta, plantando repolho. Exato, né? Né? Aposentou, sim. É isso, né? A visão dele era essa, acabou. Não adianta matar o Thanos de agora, né? Que eles fizeram isso até no filme 4. Não adianta. Ele já realizou o que ele queria. Mas não é isso que ele faz. Ele prefere destruir. Por quê? Simples, é o que ocorreu com sua raça. Thanos poderia se apagar também, né? Pra dar o exemplo, ao invés de ficar vivendo a vida boa numa fazendinha. No fim, ele simplesmente está projetando seu trauma no resto do Vida boa, universo. entre aspas. E você Que ótimo personagem. Então. Que ótimo personagem. pode pensar, nossa, isso até que é interessante. Sim, Por que o narrador falou que ele é um vilão ruim? Porque os sim. roteiristas simplesmente continuam com essa galhofa de reduzir o universo Ó, pela metade. Então, lembrando sem aqui que desde o início o ponto dele não é que é um anti-vilão, é que ele não é um bom vilão. Eu tinha certeza que era isso também, que ele tinha falado. Sim, não é ele um tinha bom vilão. É verdade, ele tinha falado. É verdade, eu anti-vilão. confundi, foi mal. Ele tinha falado que não é um bom vilão, que é superficial e tal. Tá, nossa, Seu isso do- até que é seu interessante. Por que o narrador falou que ele é um vilão ruim? Porque os roteiristas simplesmente continuam com essa galhofa de reduzir o universo pela metade sem nem perceber o que o personagem realmente tem de potencial. É muito simples perceber essa escorregadia do roteiro. E eu não sou o primeiro a fazer isso. Cara, o Thanos nem percebe que por mais que ele destrua metade dos seres vivos, eventualmente o universo vai chegar naquele ponto de novo. Então Aí você não entendeu o personagem, né? Então. Não, mas é porque ele tá argumentando como se destruir, matar metade do universo fosse só uma ferramenta de roteiro barata que tá sendo forçada em um personagem decente, né? Que seria o Thanos. Assim, você pode argumentar que esse plano dele é um plano que existe na HQ, mas ele é mais justamente mitológico. É um banquete, né? Uma cortesia à morte, que é uma entidade, né? Tá, Engloba o conceito de morte. Sim, Então, sim. eles adaptaram para fazer algum sentido racional, né? Lógico, mecânico no MCU. Ok, se funcionou ou não, é realmente assim, debatível. Mas se você entender o Thanos como um filósofo, né? Alguém que tem um pensamento ideológico, né, até cultista, que ele tem uns filhos que são meio que um culto, né? Então, assim, não é questão que ele está tentando achar uma solução, a questão é que ele tem essa solução e é isso. Ele quer passar essa filosofia adiante através do plano dele. Nossa, o Hiluluke é um péssimo personagem. Ele tá doente e ele não quer se curar. Como é que eu vou gostar de um personagem assim? É que poderia ter um diálogo, né, assim, do Homem de Ferro falando, nossa, mas por que você não duplicou, né, a comida do universo? Aí fala, não, porque eu não quero, mano, porque aí é só, tipo, manutenção, né, eu vou ter que ficar mantendo, tipo assim, as pessoas não vão ter essa mentalidade. Então, eventualmente, sabe? Eu quero passar uma mensagem, né, tipo, esse é meu objetivo, né, esse é minha veritas, minha verdade de vida. O Inveja de Fullmetal, ele é ruim porque ele tem inveja, tá ligado? Sim, que ela é filha do Hohenheim, né, e daí tem inveja atual. Cara, Do Ed, na real. eu nunca vi alguém se No mínimo, auto-refutar com tanta proficiência, assim. Você... É um curto-circuito, esse argumento não existe. Esse argumento não existe. simplesmente continuam com essa galhofa de reduzir o universo pela metade sem nem perceber o que o personagem realmente tem de potencial. É muito simples Tem de potencial. Não é de potencial. Você falou tudo que resume a vida do cara. perceber essa escorregadia do roteiro. E eu não sou o primeiro a fazer isso. Cara, o Thanos nem percebe Entendeu o que cara, por mais sem que ele entender o cara. Não, ele se mogou. Como é que pode, cara? Mas eu ainda acho que é isso mesmo, cara. Ele acha que o personagem, por ser um cara completamente lógico, ele acha que esse plano ser algo tão fora da realidade só pode ser um erro do roteiro que tá sendo forçado no personagem. Não que o personagem está voluntariamente escolhendo isso, mesmo sendo um cara lógico, por causa de todas essas características que ele listou dele, né? Exato. Tipo, se o Thanos fosse lógico, sabe, ele não seria o que ele é, né, um ditador que mata, né, tipo, pessoas. Então. No próprio filme o Igor citou, né, que ele sacrifica a Gamora e, tipo assim, em tese, o sacrifício só é possível porque ela é algo que ele bota acima, né? Ou quase coloca acima desse objetivo, né? Porque ele tem ela como filha
E provavelmente porque ele matou metade do planeta dela, né, se eu não me engano. Então, provavelmente se ele fosse confrontado com essa escolha, ele provavelmente escolheria salvar ela, mesmo ela não estando na metade que ele pouparia, né, da raça dela. Então, tipo assim, é algo que ele comparativamente coloca no mesmo nível do objetivo dele. E é algo que ele escolhe, né? Então, tipo, ele é um cara que tá fazendo uma escolha ilógica naquele momento. Cara, gente, desculpa fazer um comentário adjacente aqui, mas a minha irmã, ela quase morreu, tá? Sem meme. Ela teve uma reação, ela teve uma reação com um remédio e foi bizarro. Mas ela tá bem já. Só que ela tá no apartamento. E tipo, eu vou ficar com ela de tarde no apartamento. Aí, o TH tava perguntando se eu ia participar da live, né? Amanhã, assim. E aí, Igor, vai participar amanhã? Aí eu, Galado, o aniversário que eu vou vai ser domingo. Aí ele, foguinho. Só que quando ele mandou o foguinho, eu mandei a mensagem anterior. Minha irmã quase morreu. Aí ficou. Não, o aniversário vai ser domingo, mas a minha irmã quase morreu. Aí ele mandou um foguinho, tá ligado? Aí ele, não, pera! Eu não mandei o foguinho antes! Que isso? Aí ele tirou o fogo. Não, a ironia foi longe demais, TH. Relaxa. Após a ironia foi longe demais, TH. O pior é que deu pra ver perfeitamente que ele mandou o foguinho antes da mensagem aí, tá? Assim, automático. Assim. Ai, coitado, cara. Mas ela tá bem, tá? Ela teve assim. Ela perdeu 2 quilos. Só nessa brincadeira. Nossa senhora. Ela perdeu 2 quilos só nessa brincadeira. E teve uma reação alérgica assustadora. Mas já deu, tá? Já passou. Quando tu vai no hospital, né? E alguém pergunta, tu tem alergia a algum remédio? Você fala, não. Não. Não sei, não sei, na verdade. Nesse exemplo o pior que a reação alérgica dela, minha mãe disse que era muito rara. Muito rara de acontecer. Então, realmente. Nesse exemplo que tu trouxe, o Igor, o TH ele seria vilão ou anti-vilão aí? Se ele tivesse mandado de propósito, né? Depende. E aí, né? E aí? Metade dos seres vivos, eventualmente o universo vai chegar naquele ponto de novo. Então, no mínimo, ele teria que ficar de tempos em tempos deletando metade do universo. Mas nem isso o animal faz, porque ele destrói as joias. Ou seja, nem pra cumprir o próprio suposto objetivo, ele é competente narrativamente. Ele fala, tadinho. Pô, tipo assim, tadinho. Não, eu eliminei metade. Tadinho. Eu eliminei metade, mas a outra metade vai ser grata a mim, né? Ela vai ter um sentimento de gratidão. Se realmente, assim, foi implantada ou não, né? Até tem uma discussão, né? Os golfinhos voltaram, né? A um campo lá, tipo assim, como se o mundo voltasse a prosperar e as pessoas que estão notando isso, que ficaram, né? Vão manter, né? Vão ter essa manutenção delas mesmas. Cara, isso assim, pô... Você pode discutir que é mal feito, né? Que, pô, o que o Thanos fez de forma positiva é muito mal comentado. Eu não acho que isso. Mal executado, né? O John mesmo, ele disse que prefere muito mais o Thanos do quadrinhos, porque tem essa parte da morte e tal. Entendível. Também acho. Foi excluída, né? Entendível, super entendível. Mas dizer que isso aqui é incompetência narrativa, tadinho. Tadinho, de verdade. Cara, você entendeu o Thanos e você não aceitou o Thanos. É isso, assim. O cara sabe destrinchar o que aconteceu. Isso é muito comum com Narras. Isso é muito comum com o John Tralhas. Né? Isso, é muito comum com Tralhas. O cara entendeu o Kira e não aceitou o Kira, né? É, exatamente. O cara sabe destrinchar o Kira bem direitinho. Aí quando vai falar isso, é horrível. Hã? Como assim? Veja, o personagem ter essas atitudes pode fazer com que adolescentes que leiam tenham o pensamento terrível que ele é. Sabe? Ele é só um mimado. É só um Então, seu personagem. Enfim, né? Tudo isso aí ajuda a gente a mostrar que esse papinho de salvar o universo era balela. Fora que esses objetivos... Pô, isso é maneiro, né? Pô, um cara é um filho da puta. Sim, cara. Gosto esse áudio é perigoso. Já botei. Já botei. Exatamente, já botei. É.
pra esse assunto do nada do Thanos. objetivos de salvar um país, o mundo, o Por que ele mudou do nada do Thanos? Thanos não é bem escrito. Ele não tá falando sobre anti-vilão e vilão? universo é padrão de vilão mesmo. Teoricamente, a diferença pro antes de salvar um país, o mundo, o universo é padrão Cara, na moral mesmo. Ele tem que citar aqui bons vilões. Eu tenho que ver agora quais são os bons vilões pro narrador. Porque se pra ele, bom vilão é um vilão que não é contraproducente, né? Não é um vilão que está errado, vai ser bizarro. O cara tem um leque de vilão bom muito pequeno. salvar o universo era balela. Fora que esses objetivos de salvar um país, o mundo, o universo é padrão de vilão mesmo. Teoricamente, a diferença pro anti-vilão seria o fato do intuito verdadeiro por trás disso. E eu poderia continuar indo mais Então o anti-vilão, na perspectiva daquele cara gringo, é que ele não é um contraproducente. Ele é producente. Ele só tá sendo escroto em nome de algo que é producente. O Itachi Ozymandias. genocidou Ozymandias. O Ozymandias genocidou pessoas. Ele fez diferente, né? Mas o Itachi também... O Itachi fez, claro, ele genocidou, né? Parricidou, fratacidou todos os tiros. Clandicidou. E o Ozymandias fez uma zoada, né? Deu uma pegadinha do malandro ali. São esses... Aí eu também acho que é loucura, tá? Pra mim isso aí seria loucura mesmo. Eu não sei o que tá acontecendo mais. Eu discordo dos dois. Vou deixar assim, tá? Eu discordo dos dois. Eu discordo tanto do narrador quanto do gringo lá. Que, não, anti-vilão não é o idiota que tá fazendo desnobrez por um motivo nobre. E o narrador tá errado. Porque se na concepção dele, anti-herói é aquele que vem da vila, que vem da sociedade padrão, do mundo tangível material, e herói é aquilo que é idílico, que é semideus, que é uma parada olímpia, apolínica, então existe anti-vilão. Que o anti-vilão é um que não vem da sociedade, e sim que vem de cima. Um vilão que vem de cima existe. Uhum. Seres corrompidos. Dark Zero O próprio Hades. Y. Tô curtindo demais a vibe da live de hoje, mano. Continue com esse ótimo trabalho. Opa, que eu já tô mutando. Se vier alguma coisa. Não veio nada não. Muito obrigado, Darko. Agradecendo aí, Obrigado, mano. Darko. Mas com certeza não é ele, mano. Com certeza é o mesmo maníaco. Pega, tipo, Darko, não sei o Darko, né? Esse Darko idiota já pega foi, o nick de alguém. Darko já foi, né? É Mas, verdade. mas qual que... Peraí, o Hades, ele é corrompido? Qual o Hades que você tá falando? O Hades. O da mitologia grega? Ele não é, sim, tá cumprindo a função dele ali, né? O cara não é um desonesto. Sim. Tá, beleza. O Hades tem nada vilanesco, né, eu acho. Tá, eu falei Hades depressa com Da o áudio Disney. que tava vendo aqui. Desculpa. O Hades da Disney. O que tava depressa aqui. Então, boa. Mas vocês entenderam, né? Que existem seres mitológicos que eles caem, como Lúcifer, né? Caem por desnobrez. Por um sentido inglório. Infâmio. a fundo pra mostrar que não é bem assim, mas isso aqui tá ficando grande demais. Assim, se você quiser, pode usar anti-vilão, mas pelo menos É o Hades do CDZ. avisa que é uma figura de linguagem e não uma técnica Irado. Essas propagandas estão bizarras, hein, cara? narrativa. Quando estiverem discutindo por aí no Twitter ou em rodas mais sérias, não deem definições de anti-vilão, pois elas estão erradas. Também evite reproduzir falácias sobre o anti-herói, ou associar a tríade sombria com eles, ou com vilões, como algo intrínseco, e não só como uma ferramenta para ajudar a criar alguns personagens. Infelizmente, até a Wikipédia faz isso, o que tira parte da credibilidade dela quando o assunto é narrativa de verdade, e não Se tira a credibilidade. Ó, gente, sério, ó. Eu sei que muita gente fala, Igor, mas você é um canal de react, que você só faz react. Você tá reclamando do cara que faz o vídeo todinho produzido. É muito fácil, né, engenheiro de obra pronta. Eu sei que foi um pouco pessoal isso aqui, tá? Mas por que eu citei isso? Porque eu ia falar mais uma vez. Cara, se você tá falando que a própria Wikipédia ela não é uma fonte tão confiável assim, você usou a Wikipédia explicitamente no seu vídeo. Você deveria usar justamente pessoas focadas em etimologia, pessoas focadas em filologia, pessoas que são justamente estudiosas de signos e símbolos. Eu não vou fazer isso aqui agora, porque eu não queria falar isso para muitas pessoas, mas fica aqui entre vocês. Vocês estão vendo essa parte aqui, ó? Vocês estão vendo essa sacola aqui?
É o dicionário dos símbolos. Eu comprei, Oh, porque vai voltar. Mas eu poderia Meu muito bem. Deus. Poderia muito bem pegar aqui e ler. Vilão e Herói, que tá aqui. De 2 acadêmicos premiados. Que seria uma citação mais enriquecedora, talvez, do que uma descrição, não vou dizer vulgar, porque o Wikipedia não é vulgar, mas é uma descrição dúbia, que você mesmo duvida da precisão da sua fonte. Sabe? Esse é um problema. De novo, eu acho que ninguém aqui tá sendo... Ninguém aqui tá diminuindo a imagem do narrador. Estamos discordando. Tá? Tecnicazinhas pop para as pessoas Quantas zilhões de vezes as pessoas já discordaram de mim? Ué, qual o problema de alguém discordar de mim? A diferença é atacar pessoalmente. Eu, em algum momento, cheguei e falei assim: ô sua mula manca que não sabe andar, presta atenção no que eu estou falando aqui, seu tetraplégico em evolução, tetraplégico em 30%. De nenhuma forma eu cheguei aqui para diminuir os problemas que o coitado do narrador tem. E agora, narrador, se você chegou nesse momento que eu estou citando uma insalubridez, pode zoar minha cara, pode zoar, fica à vontade se quiser zoar com outras coisas que as pessoas falam na internet. Se eu tenho carta branca agora, porque eu só dei esse comentário para dizer que eu não estou sendo escroto com você, mas ao dizer que eu não estou sendo escroto com exemplos de escrotidão, talvez você interprete isso como escroto. Então, por favor, fique à vontade para ser escroto nesse momento, mas agora acabou, voltando. Discutirem online. O site inclusive menciona um antivilão na página dos vilões, mas não faz nenhuma citação sobre o termo. Afinal, não existe nenhum livro técnico de narrativa que use esse termo, de tão raso que ele é. Esse é um dos motivos de eu odiar o site TV Tropes, que reduz tudo a clichês ou técnicas muito superficiais, sem levar em consideração a teia de conexões feitas pelos autores, para fazer cada momento e personagem de uma obra boa serem lembrados. Existe um outro termo parecido com o antivilão, que é o vilão humanizado, que é basicamente isso de ter mais nuances e camadas. E é um termo bem bacana, na verdade. Mas um vilão malvadão ou humanizado não são parâmetros de qualidade, são características. O que vale é a execução deles. E eu te aviso, a maior parte dos vilões Que aí que tá, pô. Teve uma muito bem feita que tu defecou em cima. que você encontrar não vão ser esse imaginário popular do antivilão se você avaliar bem. Vai ser só um vilão normal mesmo. Como falei, o termo é tão vago e abrangente que ele é mais uma forma de catalogação superficial mesmo. E os tais antivilões provavelmente serão apenas antagonistas complexos. Se você só curte narrativa ou realmente estuda isso, tente passar esse conhecimento pra frente. Narrativa e escrita já é algo deixado de lado por boa parte das pessoas hoje em dia. Então se vocês não fizerem isso, quem vai fazer? Consegui te fazer entender o motivo do antivilão de fato não existir? Eu achei meio barriga o Thanos aqui, mas eu entendi que foi pra explicar um suposto anti-vilão que é um cara que faz coisa errada por um sentido nobre, tá ligado? Eu entendi. Mas foi meio barriga. Eu acho que Genario ele mandou também R$1. trouxe. Boa noite, Boa ouvir. noite. Peraí. Boa Pronto, noite. Passou. Boa noite, Uber. Boa noite. Obrigado pela sua doação. Diga. Eu acho que ele trouxe o Thanos como prova do ponto que ele construiu ali, né, da Wikipédia, que, tipo, o herói é algo que tem sua complexidade que foi construída ao decorrer das eras, né? E o vilão não tem complexidade nenhuma. Aí ele traz o Thanos, que é um personagem que tem uma complexidade no que ele tá, tipo, argumentando, em quem ele é, mas o plano dele é só um plano falho sem sentido nenhum, né? Então, pra ele, isso meio que tira o Mas existem valor, outros né? vilões, Thanos talvez o gringo tenha usado o Thanos de exemplo, né? Pra refutar e tal. Mas ele poderia ter usado alguns vilões que tem em atitude nobre. Tentar assim. Por exemplo, os vilões de Magi, por exemplo, eles não são necessariamente pessoas que são vilanescas de pegar cachorrinho e cortar assim como se fosse nada, né? A gente deveria até definir o que é vilão, mas entenda que tem uma galera ali, em Magi, um reinado que antagone os nossos protagonistas, que eles são basicamente Goldenstein, assim, sabe? Eles querem refazer a história. A história até hoje é uma história de mal, a história que todo mundo é do mal, todo mundo é escroto, todo mundo mata todo mundo. Nós vamos pegar toda essa história, cortar e começar do zero, como pessoas boas.
Magi tem esses caras que simplesmente eles querem erradicar qualquer registro do antigo para fazer o novo. A nova sociedade é onde todo mundo vai ser próspero, maravilhoso, bonito. Isso é um pensamento idiota? Sim. O que é que essas personagens estão comentando sobre? Isso tem algo a dizer em Magi? Tem. Tá ligado? Então, tipo, óbvio que isso é um pensamento idiota, mas tem pessoas que realmente pensam assim. Então vamos debater sobre. Opa, esse dinheiro foi muito suspeito. Ah! São estranhos, cara. Mas O cara o ponto. foi. Ele mandou com o nick, tá ligado? Falando boa noite, nada, depois mandou o mesmo nick. Cara, ninguém vai cair Não. nisso, mano. Sim, é porque em tese cada obra, como você falou, né? Tipo, do Prometheus, né? Que a vilania foi você intermediar o contato entre o altivo e o medíocre, né? Que é o ser humano. Isso. Então, cada obra meio que constrói minimamente o que ela concebe como sendo um ato de vilania, né? Tem um exemplo de anti-herói em Mag seria o Hakuryu, né? Ele mata uma mulher indefesa que, tipo, tudo bem que a mulher tentou, né, ludibriar eles, né? Mas ele mata a mulher indefesa e abandona, né, os companheiros dele para Sim. ao relento. Né? Hakuryu é meio escrotão mesmo. Mas é por em tese, um bom motivo e ele, porra, é um cara que foi humanizado ali, né? Perdeu o braço, cara, quatro. Enfim. A família. Enfim, no frigir dos ovos, eu discordo tanto do rapaz como do narrador. E dei todas as minhas justificativas durante esse vídeo gigantesco que ficou essa reação, né? Over? Ai. Cara, é porque assim, eu acho que o narrador ele tá. Beleza, tá tentando discutir um ponto que Tá as pessoas gravando querem numa levantar, caverna, né? igual aí. Peraí, meu microfone tá ruim? O que... Sou um pouco mais baixo, eu acho. De repente ficou um pouco mais baixo. Não, tá certo aqui. Tá de boa. O narrador, ok, assim, eu acho que as pessoas atualmente elas querem achar definições mais específicas, tá? Então essa coisa do anti-herói, do anti... como é que o antagonista... Anti-antagonista, tem uma coisa assim, né? Tipo, era um antagonista, né? Tipo assim, ele é o protagonista e o antagonista, não existe isso, tá ligado? Só que as pessoas querem achar uma definição específica. Tanto que é muito isso da, tipo, da desconstrução, da subversão. A desconstrução mais que a subversão, né? Porque a subversão é um termo que é correto. Então, essa discussão de, tipo assim, o que é um herói, o que é um anti-herói, ok, tá ligado? Mas realmente, como ele afirmou, não é uma discussão que vale no campo acadêmico, porque não tem base, tá ligado? Tipo, você fazer uma coisa que é levemente diferente do padrão não quer dizer que aquilo é algo único, sabe? É algo que está seguindo dentro de conformes, né? Dentro de um canone, assim, de literatura, de discussão acadêmica. Quem é o vilão de I Have No Mouth and I Must Scream? A humanidade ou a Amy, né? Pô, que bola fora que eu não peguei a Amy, né? Tava a Amy. Eu pensei que a galera tava usando uma sigla. Tá ligado? A Amy, quem é a Também, Amy? também. Não é IM? Não é IM? Que seria Crystal. IM? AM, né, eu acho. Acho que é IM. Né? Mas enfim. Bom vídeo. Quem é o verdadeiro monstro? Quem é o verdadeiro monstro? Quando o Johan pergunta pro tema, minha mãe se confundiu? Ou não? Ali, meu amigo, cara, pô, bicho, nossa, que pedrada, cara. O Urasawa foi um gênio ali, cara. Que final espetacular de monstro. Não tem como. Minha mãe se confundiu ou não e a obra acaba. Cara, nossa, o que o Marco ia falar. Eu não entendi nada. Final aberto. Que absurdo. Me mate. Não é possível. Ai, mano. Eu queria falar isso também, que, tipo assim, no início do vídeo ele traz o ponto de Jung, né, da psique e tal, e dos tropos de escrita, e ele fala disso de maneira bem resumida, né. Só que, tipo assim, isso é um ponto que ele talvez fosse interessante ele falar no vídeo, porque justamente o exemplo que o Over trouxe do Eren, ele é um tropo mitológico que tá acima do herói e do vilão, né? Que é Sim. aquele take de Fate também, né? Que é o cara que absorve toda a maldade do mundo pra ele, pra que os outros não precisem, né? Sofrer esse tipo de coisa, né? E ele se torna um adversário do bem em nome
do bem, né? Meu nome é Over, sou Ademir da Baleia Azul, mas atualmente sou conhecido por ser uma reconstituição perfeita de um Cro-Magnum.